Olá, o livro Fase das Tecnologias Digitais em Educação Matemática é um convite à reflexão sobre as influências da internet e outras tecnologias na sala de aula ao longo dos últimos 35 anos. Os autores discutem ao longo dos 5 capítulos 4 fases do uso das tecnologias digitais em educação matemática. Ao iniciar a obra, os autores destacam o contexto histórico-cultural de alguns problemas educacionais e as mudanças tecnológicas ocorridas ao longo das últimas décadas, assim como seus impactos e limitações no contexto de ensino. No capítulo 1, apresentam as respectivas fases caracterizando-as. Ao se referirem à primeira fase, destacam a utilização do software Logo em meados da década de 1980 e suas possibilidades no que diz respeito à construção de objetos geométricos, assim como segmentos de reta e ângulos explorando uma sequência de comandos e suas representações enquanto movimento executado. A segunda fase inicia-se na década de 1990 e caracteriza-se pelo surgimento e utilização de softwares de geometria dinâmica, voltados à representação de funções. Nesse cenário, os autores apontam o maior investimento de empresas, governos e pesquisadores no desenvolvimento de softwares educacionais, com enfoque na utilização em sala de aula diante da popularização do uso de computadores. A terceira fase surge no final da década de 1990, onde apresentou como destaque a utilização da internet, inicialmente voltada na formação continuada de professores. Surge nesse contexto as expressões tecnologias de informação e comunicação. No que tange à educação matemática, as pesquisas avançam e passam a repensar o ensino de matemática para o novo cenário, cursos online e ambientes virtuais de aprendizagem. Nessa fase, ocorrem investigações com o software Uimplot, como possibilidade de construção coletiva do conhecimento matemático em um ambiente virtual. Por fim, a quarta fase emerge a partir de 2004, com o uso e o aprimoramento da internet, agora mais rápida, o que contribui para a comunicação e a disponibilização de conteúdos digitais em alta velocidade. Nessa fase, torna-se comum o uso de expressões como tecnologias digitais, caracterizando a diversidade de aplicações e possibilidades que as mesmas trouxeram para o contexto atual. No capítulo 2 deste livro, os autores fazem uma abordagem a respeito das relações existentes entre o pensamento matemático, software de álgebra e a internet rápida na produção do conhecimento com tecnologias em ambientes de aprendizagem online. Visto que a visualização e experimentação com o software de álgebra permitiu explorar a noção de derivada. O capítulo 3 traz algumas experiências no ensino de matemática, realizadas coletivamente e à distância com a utilização de recursos digitais voltados a cursos online. No decorrer do texto, os autores apresentam as tecnologias móveis e se posicionam a respeito de suas limitações e possibilidades. Ainda discutem a utilização do Facebook, Wikipedia e YouTube enquanto alternativas para o ensino de matemática com tecnologias oportunizadas pela internet. As proposições levantadas neste capítulo apontam que o uso de diferentes interfaces tem provocado mudanças no campo da educação matemática. No capítulo 4, destaca-se a abordagem feita sobre a internet rápida e a performance matemática digital, num contexto de mudança no modo de produzir conhecimento matemático com as tecnologias digitais. A internet surge como grande propulsora no que refere à possibilidade de divulgação, compartilhamento e produção de diferentes mídias. Ganham destaque nessa fase as narrativas multimodais, entendida como um texto em movimento, vídeo ou objeto virtual de aprendizagem que utiliza as artes performáticas para a comunicação de ideias matemáticas. Evidencia-se esse propósito com a apresentação da performance matemática digital, entendida como a união de artes mais tecnologias digitais, ainda que essa seja uma definição simplificada do termo. Assim, a PMD destaca-se por ser composta por diferentes mídias, oralidade, escrita e digital. No capítulo 5, os autores fazem um apanhado geral sobre o futuro e as limitações no acesso e uso das tecnologias digitais em educação matemática.
Assim, apontam como as concepções de seres humanos com mídias integram esse processo de construção do conhecimento. Evidenciam as modificações decorrentes do trabalho coletivo com tecnologias digitais e suas transformações frente ao desenvolvimento da internet gerada por coletivo de seres humanos com outras tecnologias. Se incorporam a novos coletivos de forma arrebatadora e transforma até mesmo o espaço físico. Considerando que ambos os integrantes desse processo são moldados, seres humanos, internet, tecnologias digitais, educação matemática, o que nos remete à ideia de moldagem recíproca proposta por Bohr. Em resumo, o percurso histórico descrito pelos autores ao longo do livro demonstra que as pesquisas em educação matemática, com o uso de tecnologias, avançaram consideravelmente ao longo das últimas décadas. Todavia, para compreendermos melhor todo esse processo e propor mudanças, é preciso considerar uma série de fatores. Assim, espera-se que as pesquisas em educação matemática, desenvolvidas na maioria das vezes pelas universidades públicas, financiadas com dinheiro público, aproximem-se e estabeleçam relações mais próximas com a realidade da escola pública brasileira.